Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? Bom, estamos aí, estamos chegando. Ontem não teve live, porque eu estava numa atividade na comunidade de Santo Antônio, né? Comunidade de Santo Antônio está começou um estudo bíblico, né? Esse mês é o mês da Bíblia, né? Então, o dia, né, de São Jerônimo no fim do mês, então a Igreja do Brasil sempre escolhe um livro, um pedaço de um livro para a gente refletir. Esse ano escolheu um livro muito difícil, que é Josué, um livro muito complicado, com uma série de questões, e até algumas questões, vamos dizer, de manipulação da Sagrada Escritura, né? Pessoas usam o livro de Josué para justificar um monte de coisa. Então, assim, é um livro difícil, mas é um livro que vale a pena ser lido, né? É claro que tem uma série de coisas sobre o livro de Josué que as pessoas precisariam ter uma formação talvez um pouco mais cuidadosa, mas eu acho que só se você tivesse um subsídio mínimo, né? E tem vários. Tem até quem quiser pode assistir, tem um vídeo no YouTube do Centro Bíblico Verbo. Ai, meu Deus do céu, espera aí que eu vou ver aqui o nome e coloco para vocês aqui. Alguma coisa terra de irmãos, uma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar isso agora? Minha esposa já deve estar ali de olho, brava comigo. Eu não vou nem olhar para lá, porque ela sabe que eu devia preparar isso antes. Mas eu não preparo, porque eu faço tudo improvisado. Está aqui, ó, Terra de Deus, Terra dos Irmãos, do Centro Bíblico Verbo. Se você entrar no YouTube e procurar Verbo Filme, está lá. Terra de Deus, Terra de Irmãos, uma pergunta. Né? Acho que essa é uma pergunta-chave, inclusive, do livro de Josué. Terra de Deus, terra de irmãos? Né? Isso é uma coisa importante. Né? Eu, inclusive, já fiz alguma reflexão falando sobre isso, né? Sobre a questão da terra prometida, a terra que foi oferecida por Deus a Moisés e aos outros que ali moravam, né? Mas essa terra tem algumas condições, tem algumas colocações, e uma delas é sumariamente ignorada até hoje, né? Josué é mais ou menos da época do Deuteronômio. Inclusive é muito interessante, porque Deuteronômio, né, a segunda escrita, a segunda lei, né, é por assim dizer, uma releitura de Levítico, e os que escreveram o Deuteronômio são chamados deuteronomistas, né? É interessante porque esses deuteronomistas também escreveram Josué. Então existe uma relação sim ali, mas isso seria um pouco complicado da gente explicar. Né? Existe toda uma capacidade de analisar o texto e ter ideia de quando ele foi escrito, que tipo de pessoa escreveu. Você não pode dizer que quem escreveu foi fulano, mas a gente pode dizer que existe um grupo de pessoas que a gente nomeia de deuteronomistas que escreveram os dois livros, né? Não vai dar tempo para explicar direito isso, porque já está quase na hora da gente começar a fazer a nossa reflexão, e nessa hora entrou alguém, quem foi? Ô, JR, boa noite, paz e bem. Está quase na hora da gente começar, JR. Né? É claro que depois fica no IGTV, né? Fica gravado, e amanhã eu vou subir esses vídeos todos para o
para o YouTube, né? Todos que ainda faltam, não subir tudo de uma vez. Bom, está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Bom, quem está acompanhando as lives está estranhando, porque a gente está lendo o Evangelho de Lucas esse ano. E eu estou lendo o Evangelho de Mateus. Por que disso? Porque hoje a igreja celebra o dia de São Mateus. Então a gente lê o Evangelho de Mateus e a gente lê esse ponto específico do Evangelho de Mateus, porque ele é muito importante. É muito interessante isso. Ser cobrador de imposto na época de Jesus era, assim, muito ruim. Era algo muito, muito ruim mesmo. Era uma coisa assim que a gente não devia tolerar, né? Os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelos judeus. E eles eram mal vistos, não era à toa. Eles eram mal vistos porque, na verdade, os cobradores de impostos cometiam vários pecados, né? Primeiro, que os cobradores de impostos, eles tinham uma relação muito próxima com os romanos, que eram pagãos, e iam às casas dos romanos, frequentavam as casas dos romanos, e só isso já os tornava impuros. A outra questão crítica é que o cobrador de imposto não tinha salário. Mas, Bernardo, como é que ele vivia? Ele fazia o seguinte: ele cobrava o imposto que tinha que cobrar e mais um tanto que ele cobrava para ele. Então, o judeu entendia ele como um ladrão, né? Já que ele trabalha para o fulano tem que pagar dele, ele não tem que tirar o salário dele de outra pessoa. Então, assim, ele era um ladrão que ajudava os romanos que estavam dominando a Terra Santa, que era a terra dada por Deus àquele povo, e ainda convivia e alimentava-se com pagãos. Então, os coletores de impostos eram, assim, muito ruins. Tanto que nenhum outro evangelista diz que Mateus é coletor de impostos. É muito interessante isso. As pessoas, ser coletor de imposto era algo tão terrível que os outros evangelistas não têm coragem de falar isso de Mateus, né? E isso é muito significativo. É muito significativo pelo que vem depois. Olha bem, Jesus vira e fala para Mateus: segue-me. Segue-me não é falado à toa por Jesus. Toda vez que ele usou a palavra segue-me, ele estava chamando os apóstolos. Todos, pode olhar. Todos os evangelhos, quando ele fala segue-me, ou venha e segue-me, venha me seguir, alguma coisa assim, ele está chamando um apóstolo. Bernardo,
Mas no jovem rico, aquele que não vendeu os bens todos, ele chamou o segmento. Sim, ele chamou. Vai, vende seus bens, distribui aos pobres e depois me segue. Ele chamou. O jovem é que não quis vir, porque era muito apegado ao dinheiro, como a gente leu domingo passado, que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Como esse rapaz era muito apegado ao dinheiro, ele não conseguiu o seu 13º apóstolo, né? Senão seriam 13 apóstolos. Mas aqui para Mateus foi diferente. Jesus estava passando na frente dele, olhou para ele e falou assim, segue-me. E Mateus abandonou aquilo e foi seguir com Jesus. Observem que não foi uma coisa assim, Mateus, olha, você tem que fazer isso, tem que devolver o dinheiro, tem que fazer 3 dias de jejum, tem que rezar 22 salmos, depois você vem e me segue. Não. Jesus virou para ele e falou assim, segue-me. Jesus não põe nenhuma condição nesse segmento. E ele vai além. Jesus vai comer na casa de Mateus. Só isso já era um escândalo. Porque para os judeus naquela época, qualquer refeição pública com uma pessoa era como se você estivesse fazendo uma aliança, como se eu estivesse dizendo que você está em sintonia, está junto dessa pessoa, né? É mais ou menos o que os jovens de hoje em dia falam com "tamo junto", né? Então, Jesus foi almoçar, foi comer, fazer uma refeição com um coletor de imposto. Só isso já deve ter escandalizado Deus e o mundo. Mas vai além. Outros coletores de impostos e outros pecadores públicos foram comer. E Jesus não os retirou da mesa, nem saiu da mesa. Ao fazer isso, Jesus cria uma situação de escândalo tão grande que os fariseus não aguentam e questionam. Eles viram para o discípulo e falam, mas seu mestre está comendo com esse tipo de gente. Sabe, essa visão existe até hoje. Até hoje, tem gente que se autoproclama puro ou se autoproclama num estado de busca de pureza tão grande que começa a achar que é o porteiro da salvação. Né? Tirou a chave de Pedro do céu, a chave de Pedro está comigo, eu sou o porteiro da salvação. Quem abre a porta sou eu. Eu vou julgar se você pode ou não pode ser salvo. Fulano não presta, não. E fulano não pode fazer nada na igreja. O que vai deixar fulano ler? Não, fulano é muito pecador, não pode ler, não. Que fulano faz tal coisa, fulano não pode fazer parte não pode ser catequista, não. Tem um monte de gente fazendo isso. Tem um monte de gente fazendo exatamente o que os fariseus fizeram. Porque eles entendem que existe uma questão de uma pureza. Tem até um livro, tudo bem, fala mais sobre o Antigo Testamento do que sobre o Novo Testamento, que é Pureza e Perigo. Né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de pureza. Tá? A pureza isso, a pureza aquilo outro. Jesus ficou nesse negócio de pureza. É isso que Jesus mostra aqui. E a frase de Jesus é uma frase muito simples, mas que guarda uma profunda verdade. Né? Ele vira e fala assim,
Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Voltou. Sabe, as pessoas talvez não tenham prestado atenção nessa frase. Quero misericórdia e não sacrifício. O que é o sacrifício? Ele não está falando do sacrifício da pessoa. Não, pessoal, não é isso. Porque se ele estivesse falando do sacrifício da pessoa, não faria sentido misericórdia. Porque misericórdia você não pode fazer por você mesmo. Você não pode ter misericórdia de si. Então, não faz sentido o sacrifício seu. O que ele está falando é sobre a forma que você se relaciona com o mundo. O sacrifício era a prática do fariseu. O fariseu fazia todos os sacrifícios que tinha que fazer, pagava todo o dízimo que tinha que pagar, ele cumpria todos os ritos, todas as orações que tinha que fazer, tudo certinho. Porque ele achava que era aquilo que resolvia o problema. Essa é a religião do sacrifício. Se você não tiver num pontinho desses, você está perdido. Ele antepõe isso dizendo assim, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Porque essa é a relação de Jesus com você. Sabe, as pessoas às vezes não entendem, mas você não faz nada que mereça a sua salvação. Você não é salvo porque você merece, você é salvo porque Jesus é misericordioso, Jesus te ama. Não é, Bernardo? Mas se eu não faço nada para merecer a salvação, por que eu vou fazer o bem? Porque você está crescendo na fé. E você vê naquele irmão necessitado o próprio Jesus. Você está crescendo na fé. E você sabe que Jesus te ama tanto que quer te salvar. E alegre, agradecido, feliz por todo esse amor, você espalha esse amor pelo mundo. É ser luz da terra, é ser sal do mundo. Ou não é luz do mundo e sal da terra. Sabe? E aí é que é interessante. Porque qual é a religião do sacrifício? É a religião do fariseu. Você não pode comer com pecador público. Você não pode comer com coletor de imposto. Você não pode comer com prostituta. Que eram os grandes pecadores da época. Né? Qual é a religião que Jesus prega? A religião da misericórdia. Eu vim para essas pessoas. Se você é puro, lindo, maravilhoso e cheiroso, maravilha, você já está salvo, você não precisa de mim. Eu não vim para cuidar de quem já está com saúde. Lembrando que a palavra saúde e a palavra salvação têm o mesmo radical, é saulos. Então ele diz assim, eu não vim para quem tem saúde, eu não vim para quem tem salvação. Pensa assim, eu vim para quem não tem saúde. Eu vim para cuidar daqueles que ainda não estão salvos. Eu vim para cuidar daqueles que a religião do sacrifício despreza. E a esses eu vou acolher, mesmo que eles não mereçam. A esses eu vou demonstrar misericórdia. E no fim das contas, quem é Mateus? Quem é esse cobrador de imposto que ouviu o chamado do segmento, lá abandonou tudo e foi para o segmento? Quem é esse cobrador de imposto que não só recebeu Jesus na sua casa, mas anunciou já aos pecadores públicos, às prostitutas, aos cobradores de imposto, o próprio Jesus os trouxe esses para perto dele. Esse é Mateus. Mateus, apóstolo de Jesus. Esse é Mateus, evangelista de Jesus. Sabe, a gente tem que aprender de uma vez por todas que não interessa quem você é
quando se encontra com Jesus. Não interessa nem quem você vai ser logo em seguida, ou alguns anos em seguida, depois que você se encontrou com Jesus. Jesus só quer saber de quem você será quando você se encontrar com Ele de novo. De todo o bem, de todo o amor, de toda a misericórdia que você espalhou no mundo, nesse caminho até o segundo encontro. É um caminho difícil, caminho custoso, tem muita pedra no caminho. A gente cai muitas vezes. Algumas vezes a gente pode até sofrer ameaça ou violência. Como eu disse, não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Mas quando você se encontrar pela segunda vez com Jesus, vai valer a pena. Porque como Mateus nos mostra, Jesus te chamou, segue-me. Se você seguir com Ele, vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Volto a insistir. A Bíblia, nós estamos no mês da Bíblia, porque no final do mês é o dia de São Jerônimo. A CNBB pede que a gente estude o livro de Josué, e aí eu chamo vocês, vão lá no YouTube da Verbo Filmes, né, e procurem Terra de Deus, Terra de Irmãos, do Centro Bíblico Verbo, né? Bernardo, eu nunca ouvi falar do Centro Bíblico Verbo, eu nunca ouvi falar da Verbo Filmes. Tudo bem, pessoal. Vou dizer para vocês que eu conheço isso porque são instrumentos, são organizações dos missionários do Verbo Divino, que são os padres da minha paróquia. Meu pároco, meu vigário são, né, missionários do Verbo Divino. Então, que é um material primoroso. Tem várias coisas que vale a pena ver, tá? Amanhã, 19h30, a gente se encontra, tá? E a gente vai refletir sobre um outro tema. Bernardo, qual vai ser o tema? Não sei, só vou saber quando eu pegar o tema lá amanhã de manhã, tá? Eu garanto que vai fazer uma boa reflexão. E a gente vai aproveitar muito, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Mateus, que hoje celebramos. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.